Show de bola, hein? Bom, gente, falamos de justiça, falamos de diversidade. Agora, o importante dessa história é falar sobre política. E os nossos políticos estão como? Estão realmente representando a população? Bom, eu vou falar duas coisas importantes. Política pública é direito da população. A população ela precisa ser representada por políticos que enxergam todas as pessoas, pretas, brancas, na sua diversidade. Eu tenho um político que eu chamo de padrinho, que é um homem branco, casado com uma mulher negra, que acredita no programa e também faz políticas que representam a população preta. Banda, solta o som aí, banda, é sério. É sério porque esse homem é da minha região, hein? Com vocês, deputado Antônio Donato. Vem pra cá, deputado. Ó, o deputado! Uma salva de palmas! Hold on, I'm coming. Olha, deputado, ó. O senhor viu? Viu o poder do meu dedo? É minha banda. Olha só, deputado. Viu, banda? Vocês estão achando que eu não converso com gente importante? Deputado. Aliás, a região da Zona Sul de São Paulo, Campo Limpo. Ainda morando lá, deputado? Claro, nasci lá e moro lá. Tá vendo? É isso que eu falo. Ô, coisa boa. Senta aí, deputado. Senta e vamos conversar. Bom, quem não conhece a trajetória do deputado Antônio Donato está perdendo aí, porque me representa muito, principalmente quando o senhor olha para a população negra. O senhor tem o privilégio de ser um homem branco, isso é fato, e o bacana é que ele traz essa reflexão do privilégio que, lamentavelmente, o sistema deu para uns e tirou de outro. Deputado, eu vejo que o senhor está aí pegando fogo com o governador do estado de São Paulo, hein? Bom, Tati, um prazer enorme estar aqui mais Obrigada. uma vez. É nosso papel, né? O povo, quando escolhe quem vai para o governo, quem vai para a oposição. O povo Sim. me colocou na oposição, meu papel é fiscalizar o governador. E a gente tem procurado fiscalizar com a maior responsabilidade possível, mas com a maior firmeza, tentando representar os interesses da população. Nossa região, por exemplo, ali, vizinha, Itapecerica da Serra, está há praticamente 10 dias sem água, porque a Sabesp privatizada não consegue consertar uma adutora. Então a gente tem que denunciar isso, né? É nosso papel. E é isso que a gente faz todo dia, apresentar propostas, mas fiscalizar firmemente o governo. O deputado, eu não sei se você sabe, o deputado tem um projeto de lei muito interessante, onde a população negra faz o exame de DNA nos postos públicos. Isso, a ideia é ser uma política pública que seja aplicada pelo próprio governo e a população descendente do povo escravizado Sim. possa, através do DNA, ter contato com a sua ancestralidade. Porque, não sei se você sabe, mas quando teve a abolição da escravatura, o Estado brasileiro queimou todos os registros da origem dos escravos, para não ter indenizações. Ou seja, o pouco que se tinha de registro de onde veio aquele povo escravizado foi perdido por culpa do Estado brasileiro. Então, agora o Estado brasileiro, na nossa opinião, tem que ter o papel, a partir da ciência, com exame de DNA, a pessoa saber de que região da África que é. Porque a África é um continente enorme, com muitos povos, né? Muitas culturas, muitas origens. E a partir do teste de DNA você pode saber se você veio de Moçambique, a sua família veio de Moçambique, de Angola, da Nigéria, do Benin, da Costa da Mina. E cada região dessa é uma cultura, exatamente, é uma história, é uma nação, né? E é isso que a gente quer, poder resgatar, uma política reparatória da ancestralidade e do vínculo emocional de história com o seu povo. Isso é brilhante. Lucila, você sabe de onde veio a sua família? Seus ancestrais? Não faz. Alguém sabe? Tem alguém que sabe? Pois é, gente, nós, como o deputado falou, foi apagado
né? Exatamente para que eles tirassem de nós a humanidade. Eu tenho o privilégio de saber de onde eu venho, deputado, porque eu já digo, como já disse o nome, é um privilégio. A minha família vem de origem argelina, lá dos Mouros, lá do continente africano, lá de cima da parte norte do continente. Mas é um privilégio quando meus filhos contam e sabem das histórias dos tataravós, dos ancestrais, eles sabem exatamente, mas isso não é para todos. E esse projeto traz para a gente uma humanidade. Então, Lucila, o deputado fez esse projeto, e você pode ir fazer esse DNA e descobrir qual é a sua origem. E aí você vai buscar, inclusive, saber informações sobre o país, saber sobre a cultura. E aí você fala, poxa vida, é bobo? Não, não é, é muito importante, porque nós temos uma história, não é isso, Lucila? Exatamente, a gente tem uma identidade. E eu fico muito orgulhosa quando o senhor, o homem branco, traz isso para nós, porque o que nós vemos, infelizmente, vou já aproveitar, dizer para o senhor, assim como a Lucila que está aqui, nós temos o Júnior que está ali no fundo. O Júnior está aí? Júnior. O Júnior e a Lucila, eles fazem parte, assim como, acho que deve ter mais pessoas, da Nova Frente Negra Brasileira. É um partido que está sendo retomado, porque nós precisamos de um partido que também represente a população negra. E é uma oposição a esse sistema genocida. Porque aí a gente vai voltar de novo no nosso governador. E juntamente com o nosso secretário. Essa política de genocídio, já de muito tempo, de matar o extermínio da população negra, como que isso politicamente é visto lá para vocês, vocês dentro lá da Alesp? Tem essas preocupações realmente? Tem um embate constante, porque lá a gente tem a chamada bancada da bala, que defende essa política de extermínio da população pobre, periférica e principalmente da juventude negra, né, que é vista sempre como uma ameaça, e essa política que está sendo implementada com muita força pelo Tarcísio e pelo Derrite, o seu secretário de Segurança. E é uma política fracassada, até do ponto de vista deles, porque os indicadores de violência, apesar de você matar muito mais, a letalidade policial aumentou muito na gestão Tarcísio. A morte de policiais também aumentou muito. Mas os indicadores de homicídio, feminicídio, roubos continuam aumentando. Então, a política que só tem piora em todos os aspectos, né? E a gente tem combatido e feito esse debate muito firmemente lá na Assembleia. Não é possível que a gente tenha até casos, recentemente no Capão Redondo, nossa região lá, um policial da rota matou um investigador da Polícia Civil, da Serra. E que era negro, não por acaso, né? Era negro e foi alvejado com distintivo, que ele não seguiu nenhum protocolo, não fez nenhum protocolo de aviso, de tiro para o alto, do que seja. E mesmo assim a Polícia Militar o liberou e está na rua ainda, né? Precisou uma ação da própria Polícia Civil como corporação para poder investigar e prender esse sargento da rota. Então é lamentável que e não teve uma palavra do governador, não teve um pio do governador, porque a palavra do governador importa. E quando lá atrás, quando teve aquela operação na Baixada Santista, que matou dezenas de pessoas, muitas delas sem nenhum vínculo com qualquer atividade de criminalidade, mesmo que tivesse, não se justifica, não tem pena de morte no Brasil. Exato. E um agente do Estado não tem direito de matar ninguém, tem direito de prender, entregar para a justiça julgar, é isso que diz a lei. Mas a polícia se sente acima da lei, estimulada pelo governador, que naquela época falou, não estou nem aí, pode reclamar na Liga da Justiça, na ONU, onde for. E isso é um reforço para aquele mal policial que vem com essa intenção e formado dessa maneira. Então, esse é um embate cotidiano na Assembleia, até porque a bancada da bala defende isso o tempo todo. E esse embate é permanente lá na Assembleia e, infelizmente, o secretário já deveria ter sido mandado embora, já deveria ter caído,
agora apareceu uma denúncia de fraude nas câmeras policiais, né? As câmeras policiais, câmeras corporais, justamente, que tinha sido uma política que com sucesso diminuiu a letalidade policial e diminuiu a morte de policiais, foi atacada pelo governador. Mas, diante da reação negativa, o governador voltou atrás, mas o que se descobriu? Essas câmeras são frágeis do ponto de vista de proteger o que ela gravou. Material, né? E, portanto, ela pode ser fraudada. E na operação na Baixada Santista, uma major apagou imagens comprometedoras da ação policial. Então, é um absurdo e, infelizmente, a gente tem que denunciar isso. É importante que você está pautando isso e a gente possa levar para mais pessoas esse debate. Não, eu acho isso muito importante, porque nós temos algumas pessoas do rap aqui. O Sagaz está aqui. Sagaz, quem mais está do rap? O Crânio. Quem mais? Levanta a mão, só para o deputado dar uma olhada. Olha só. O rap, a Zona Sul é um grande, assim como todas, né? Vou colocar a Zona Sul, Zona Leste, Oeste, Zona Norte, é um berço do rap, que é um grito periférico, que é um movimento aonde o artista se mostra enquanto artista. Veja, o Sagaz, a polícia vê você como artista? Um cara como um Sagaz, que é um homem preto, boné, é um artista, é visto como marginal. Tem mais algum desses artistas que estão aqui? Pode levantar a mão, que a polícia já entendeu que é bandido? Ah lá, a gente tem 2 mãos, tem mais ali. Bom, várias. Aqui, ó, Tuca Leles, no Realidade Cruel. Por que eu pergunto isso para o senhor? Porque, assim, o hip hop, nós abrimos aí, tem um museu maravilhoso, né? Recomendo que as pessoas vão visitar realmente. A questão é, essas pessoas aqui, tem muito mais, elas são o tempo todo taxadas como bandidas, como criminosos, assim, é velado isso, é escancarado. O que é que o senhor, enquanto deputado, poderia falar ali para o Sagaz, por exemplo, sobre essa discriminação, essa perseguição e essa morte dos corpos pretos e os corpos da música que é feita por pessoas pretas, que é o rap? Não, o hip hop foi fundamental na construção de uma consciência da juventude negra, sim, periférica, do seu pertencimento. O ano passado, eu tenho relação com vários artistas do rap, do hip hop, e eles me pediram que a gente fizesse a frente parlamentar dos 50 anos do hip hop. Nós fizemos isso na Assembleia, inclusive com ações em relação à Secretaria da Cultura, os editais, enfim, a política cultural. É evidente que a política de segurança pública é o que você falou, é um combate cotidiano para que o jovem, em particular o jovem negro, não seja discriminado dessa forma, não seja visto pela polícia como um potencial criminoso em primeiro lugar, né? Mas a gente tem que estimular muito a atividade cultural. Isso eu sempre achei que a cultura é fundamental para a gente construir uma consciência cidadã. O rap é a maior prova disso, né? Eu costumo contar uma história, que assim, como eu sou mais antigo, eu nasci na Vila Prel, no Campo Limpo, e moro lá até hoje. Quando eu servi exército, eu lembro que tinha vários de nós lá que pegava ônibus e tal, e o pessoal falava, pô, onde você mora? Ah, eu moro ali em Santo Amaro. A gente tinha vergonha de falar que morava no Campo Limpo, na Vila Prel. Quem rompeu esse estigma foi o rap. Exatamente. Dizendo assim, não, eu sou da Zona Sul, eu sou do Capão Redondo. Em geral, a música recitava os vários bairros lá, o Racionais, Morro do Piolho, Parque Regina, Parque Santo Antônio e tudo mais. Esse orgulho, porque quando a gente tem orgulho de onde a gente mora, é o primeiro momento para a gente começar a querer transformar aquele lugar num lugar melhor. Quando a gente tem vergonha, a gente se esconde. Então, o rap tem isso. Não só o rap enquanto música, mas o hip hop enquanto movimento. O Cobra, que é esse grande muralista, a gente fez quando eu era vereador, a gente fez uma homenagem para ele na Câmara. Ele estudou lá no Maurício Simão, lá no Campo Limpo.
E a gente, inclusive, curioso, a gente foi na escola para ver se tinha algum registro dele lá, quando a gente fez a homenagem, e a gente achou a primeira advertência dele que ele pichou a sala dele escrevendo cobra, porque ele era o cobra dos desenhos. E aí a gente emoldurou a advertência e entregou para ele. Acho que foi melhor do que o prêmio que a gente deu, foi entregar a advertência que ele teve. Mas ele se inspirou total, ele foi formado lá no Jabaquara Breakers, naquela região, no grafite, e virou esse grande muralista. Então a gente tem um potencial enorme na juventude periférica, que precisa de oportunidade, precisa de políticas culturais e incentivos culturais. Quando eu fui vereador, eu era presidente da Câmara, a gente aprovou a lei de incentivo à periferia, que é até hoje um edital, que com muita dificuldade, sai todo ano, é uma briga por causa dos recursos, mas a gente conseguiu abrir um espaço para isso. Então, a política cultural é fundamental para a formação cidadã do jovem, para a construção de uma identidade enquanto povo e para combater essa violência e denunciá-la, como o rap fez esse tempo todo. Então, resumindo, essa população do rap que traz essa reflexão, que salva vidas, o deputado Antônio Donato é uma das pessoas mais flexíveis e adepta a abrir portas para nós. Então, meninos, é muito bom esse processo que o deputado vem, não é de agora que ele vem mexendo, o deputado gosta mesmo, então dia de festa a gente tem que chamá-lo. Deputado, eu já quero aproveitar também, né, a gente já falou de violência, nós falamos da humanização da população negra, mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor tem 2 filhas negras, o senhor tem medo? Sim, é natural que a gente sabe que esse mundo é mais difícil para a mulher negra. Sim. Então, mas por outro lado, a gente tem que formar mulheres fortes, né, para enfrentar esse mundo mais difícil. Então é uma tarefa desafiadora, mas também a gente acredita que pessoas fortes mudam o mundo, né? Então também, mais do que um medo, também é uma possibilidade de ter gente que enfrente as dificuldades, como você está fazendo, como vocês estão fazendo, e de fato sejam agentes de transformação dessa realidade. Eu fiz essa pergunta e eu sabia que a resposta realmente seria a palavra forte, que é o que nós precisamos ser, fortes o tempo todo. Eu não gosto muito da palavra guerreira, porque eu não quero ser guerreira, eu quero ser princesa também, mas eu preciso ser uma princesa forte. Nós precisamos ter príncipes fortes. E é muito importante a gente encontrar pessoas que têm essa vivência e esse mesmo pensamento. Então, o deputado traz isso para nós, traz isso para o meu coração, e eu fico muito feliz de saber dessa nossa parceria, isso para mim é muito importante. Para além das pessoas negras, para as pessoas do movimento rap, as pessoas trans, que o Brasil ainda, deputado, continua sendo o primeiro lugar, o primeiro país que continua matando pessoas trans. Deputado, até quando isso vai acontecer? E o que é que nós precisamos fazer politicamente para que as pessoas entendam a necessidade de combater esse, eu não sei se é nem genocídio, essa covardia que é matar homens e mulheres trans. Mais mulheres trans. Antes do senhor entrar, eu escutei aí de um rapazinho aí, político, fazendo a defesa do banheiro, dizendo que a mulher trans não pode usar o banheiro feminino. E eu digo que isso é para camuflar, na minha visão. Viu, Lucila? Para mim, esse é um debate para camuflar o verdadeiro motivo que a gente precisa lutar. Porque o Brasil continua matando pessoas trans, e não foi só o ano passado, foi o ano retrasado. Até quando, deputado? Não, infelizmente, é uma realidade bastante triste e, enfim, a gente vive no mundo hoje uma ascensão da extrema-direita, do fascismo. E o fascismo se nutre, a chave do fascismo é transformar o medo das pessoas em ódio a alguém, a alguma coisa. Na Europa, o ódio aos imigrantes, né?
no Brasil, essas transformações da sociedade, para muitos geram medo ou geram ressentimento, e a extrema-direita canaliza para o ódio. Então, os discursos de ódio, porque a gente primeiro, para matar alguém fisicamente, a gente começa a matá-la simbolicamente. Então, é no discurso de ódio que você constrói a possibilidade de concretizar fisicamente aquela ameaça. Então, eu acho que a gente tem um mundo que isso tem que ser melhor controlado. É evidente que as redes sociais têm um papel fundamental, elas servem para muitas coisas boas, mas elas têm nenhuma regulação, elas são esses ambientes que potencializam o ódio. Elas vivem disso. Então, é muito importante que a gente tenha uma regulação democrática, ouvindo todo mundo, com conselhos que possam orientar a atuação das redes, mas elas não podem ser terra de ninguém, porque é nessa terra de ninguém que a gente radicaliza esses medos, transformando em ódios a grupos, a pessoas, a possibilidades de outras sexualidades que são absolutamente naturais e são a decisão de cada pessoa, de como ela se sente bem, de como ela se sente no mundo, né? E que bom que elas possam escolher seu caminho no mundo sem serem vítimas desse tipo de violência. Mas, infelizmente, é uma questão complexa num país violento de natureza, né? Porque a gente tem o mito do brasileiro cordial, que foi construído ao longo do tempo, mas a gente tem uma sociedade extremamente violenta, porque ela nasce de uma violência estrutural, primeiro com a escravização dos índios, depois com os negros escravizados, trazidos violentamente das suas terras para o Brasil e submetidos a condições violentas de vida, né? Essa é a matriz do nosso DNA enquanto povo. Nós temos toda uma resistência a isso, que tem uma resistência alegre, uma resistência, muitas vezes, de zombar da nossa própria desgraça. Sim. Mas isso não esconde a violência estrutural da sociedade brasileira. E ela gera isso, né? Gera essa violência contra a juventude negra, contra o povo preto e contra todas as possibilidades de sexualidade que todo mundo deve exercer livremente, mas que, no fundo, Freud explica, né? Isso tem a ver com os desejos reprimidos das próprias pessoas, né? E como ela não consegue exprimir esse desejo, ela ataca aquele que conseguiu ter essa liberdade, né? Enfim, é complexo, mas tem que ser um combate cotidiano. Esse debate a gente tem que fazer. A gente tem que, nas nossas escolas, ter essa possibilidade de formar nossas crianças para que elas entendam que violência a qualquer ser humano é algo lamentável e é criminoso. Gente, eu vou dizer, deputado, o seguinte, para a gente finalizar. Corpos pretos, corpos trans, periféricos, por mais que tenha esse plano maléfico de nos matar, nós não vamos deixar. Porque vai ser aqui, vai ser em outro ambiente, vai ser em qualquer lugar, mas nós não iremos permitir. E eu fico muito feliz de saber que o senhor faz parte dessa nossa Liga da Justiça, porque nós não iremos, de hipótese alguma. Gente, uma salva de palmas ao nosso deputado estadual, Antônio Donato. Obrigado, Tati. Ai. Tem presente para o senhor, Opa. Tem presente, ó. Que bom. Gente, olha, Domênica, ela faz trufas com gosto africano. Olha que coisa fantástica. Bombons especializados. O senhor já ganhou. Olha que maravilha. Pena que só tem 2, né? Tinha que ter 4, né? Um para cada uma em casa. Não, mas Cris. tá ótimo. Não, mas são 4 em casa. São Ô, 2, Jess, eu cadê a Jess? e minha Tá mulher. aí? Ô, Jess, vem aqui tirar uma foto. Cadê a Jess? Olha, deputado, que mulher linda. Cadê? Cadê a Jess? Vem cá. Ô, Kylie, chama a Jess de novo. É Jess ou eu tô falando... Por favor, por favor. Olha, deputado, que mulher maravilhosa. Vai vir fazer, vem tirar a foto. Vamos tirar a foto, vem pra cá, encosta. E eu quero que você pega o númerozinho. Cadê o número pra Jess escolher? Cadê? O número.
do sorteio? É só no próximo? Não? Você não vai escolher? Ah, não, mas a gente vai dar aqui, ó. Ô, Jess, quem que você escolhe? Quem que você escolhe? Eu escolho aquele grandão ali amarelo. Cadê o do rap? Como é seu nome, irmão? Olha lá. Uma salva de palmas. Cria do morro. Ó, você vai ganhar Vanish da Jazz. Vem, por favor, vem cá. Não, vem cá, por favor. O homem é grande e não quer vir? Ah, faça o favor. Qual que é o bairro? Fala de novo. Ó, já disse, em Budas Artes, Santa Teresa. Eu vou escolher. Não, aqui, Jess, calma que você vai. Ah lá, outro ali, ó. Fernando Jamanta, vem cá, Fernando. Vem rápido, Fernando. Vem. Você conhece o deputado? Pois agora vamos estreitar. E aí, quando a gente for falar de rap, de música, a gente já gruda. Fernando, por favor. Vem cá. Fernando, encosta aqui na Jazz. Encosta. Cadê a foto, gente? Foto. Pode aumentar o som, DJ, que Tim Maia é tudo de bom na nossa vida. Gente, ó, seu Vanish. Deputado, muitíssimo obrigado. Agradecemos grandiosamente. Jazz, muito obrigado. Olha, deputado, mulher linda. Que raiva é isso, gente? Beijo, gente. A gente volta já, hein?